Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 19 de março, nossa igreja celebra a solenidade de São José. São José, que a igreja o venera com especial honra como seu patrono, aquele a quem o Senhor confiou a missão de ser e constituir o chefe de família, a família de Nazaré, a Sagrada Família. Lá no ano de 1870, o Papa Pio IX ele declarou José como patrono da Igreja Universal, nessa missão importante que ele tem, e instituiu uma outra festa, como uma oitava, como uma menção, uma continuidade de festa, que se dava na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. Mas lá no ano de 1955, no calendário romano geral, o Papa Pio XII agora, ele substitui essa festa sobre o título de São José Operário, que é comemorada lá no dia 1º de maio, que é o Dia Universal do Trabalhador. Então, São José ele é padroeiro dos trabalhadores. E o que a gente sabe exatamente sobre São José? Esse homem tão importante, a quem Deus deu uma missão tão importante de ser o pai adotivo do seu próprio filho, de ser o chefe da Sagrada Família. José, em hebraico, seu nome quer dizer aquele que Deus cumula de bens. E o Senhor realmente cumulou José de muitos bens, de muita graça, de ser o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Contanto, a gente precisa saber que essa graça é uma missão muito desafiadora, porque imagine só você criar, você educar, você zelar, ensinar o que é certo ou errado para aquele que é Deus, o menino Deus, Era 100%, é 100% homem, é 100% Deus, foi 100% homem, exceto no pecado, mas São José ele tinha a missão de educar aquela criança, de prover seu sustento, de alimentar, de instruir no caminho. Então, com certeza, Deus não escolheria qualquer um para poder ser o pai adotivo do seu filho, para humanamente falar, ensinar o que deveria ser feito ao seu filho, de ensinar um ofício, de ensinar a ser um bom homem. E São José, ele é o intermédio entre Davi, lá no início, que nós temos lá no Antigo Testamento, e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele permeia essa linhagem, porque a palavra do Senhor nos diz lá no Antigo Testamento, em um dos livros proféticos, que o Salvador ele nasceria da descendência de Davi. Então, São José, então, que é descendente de Davi, ele faz esse intermédio e o cumprimento dessa profecia se dá, que o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele viria da linhagem de Davi. E São José, o que a gente sabe exatamente sobre ele? A gente sabe aquilo que a palavra diz sobre ele. E lá nos evangelhos, quando a gente tem sobre a anunciação do anjo à Virgem Maria, que ela seria a mãe do Salvador, e ela aceita isso, São José, então, Maria já estava prometida em casamento para ele, era noiva de José. E José podia, quando ele percebe que ela estava grávida, a palavra diz que ele queria abandoná-la em segredo. E por que em segredo? Enquanto o homem, se sentindo com seu orgulho ferido, se sentindo traído, porque o filho não era dele, eles não conviviam maritalmente, não haviam tido relação, então o filho não era dele. Então, poderia dizer que Maria, humanamente falando, havia cometido adultério. E se ele denunciasse, Maria poderia ser morta, porque ela havia cometido, ou se pensava que ela havia cometido adultério. Mas, buscando preservar a vida de Maria e a vida do seu filho, José pensa em abandoná-la em segredo. E a palavra diz que ele era da descendência de Davi e era um homem justo. Então ele sabia também que ele não devia ser responsável por esse castigo. E ele pensava em abandoná-la em silêncio. Mas São José também era um homem muito visitado pelos anjos. Assim nos traz a palavra, que então ele é visitado pelo anjo. E o anjo diz que aquilo se daria por obra do Espírito Santo e que ele acolhesse sim Maria como sua esposa. E José então, ele aceita. Assim como Maria teve a liberdade de dizer sim ao plano de Deus, ao plano salvífico, de fazer parte do plano de Deus para a salvação da humanidade,
São José também aceita fazer parte desse propósito que Deus tinha. E ele então acolhe Maria como esposa, e ali, né, quem vai dizer que, né, o filho não era de José, e ele acolhe ela como esposa e acolhe também o filho. E aí, novamente, depois que o menino nasce, o anjo aparece novamente para José e diz: foge para o Egito, porque Herodes vai buscar matar o menino. Pega a mãe e o menino e foge para o Egito. E José novamente obedece. E lá ele vai para o Egito. Imagina só o desafio que foi para São José. Ele tinha um ofício enquanto carpinteiro, a palavra nos diz, né, que quando questionam sobre Jesus, mas ele não é o filho do carpinteiro, então fala sobre o ofício de São José. Ele vai para uma terra estrangeira e lá ele precisa começar do zero, ele precisa buscar emprego para poder cuidar do menino Jesus e cuidar de Maria também, enquanto chefe e provedor da família. E ele aceita os desafios e vai para essa terra estrangeira, longe dos seus familiares. E depois, quando Herodes morre, o anjo aparece novamente, fala para ele que ele pode voltar, e ele volta então com Maria e com o menino para Nazaré. E São José, ele sempre foi obediente. O Senhor ia dando as instruções, ele tinha intimidade, porque o anjo era enviado para poder falar a ele, e São José prontamente obedecia. Em tudo que ia sendo dito, obedecia. Imagina só quando, aos 12 anos, Jesus, ele fica lá no templo discutindo com os doutores da lei depois da festa da Páscoa, e fica São José e Maria 3 dias procurando o menino Jesus, onde está. E quando encontra entre os doutores, ela fala: mas meu filho, eu e seu pai estávamos preocupados. Jesus fala: mas não sabeis que eu devo me ocupar com as coisas do meu pai? Imagina São José ouvindo aquilo. Mas a palavra também diz que a partir dali Jesus voltou com seus pais e lhes era obediente. E ele aprendeu também o ofício, com certeza, com São José. E ele também viu um grande homem. Esse homem que era justo, esse homem que era temente ao Senhor, esse homem que obedecia aquilo que o Senhor colocava como propósito para a sua vida. E lá, quando ele já aceita acolher Maria como sua esposa e ser o pai adotivo de Jesus, São José, ele faz uma renúncia de si próprio, do seu próprio orgulho, daquilo que ele esperava, de como ele esperava que ia ser. Porque com certeza ele sabia no coração de Deus que os planos de Deus eram muito maiores do que aqueles que ele poderia ter. E ele aceita isso. E ele continua instruindo o menino dessa forma. Tem uma música do cantor Eugênio Jorge, que ele diz que essa música surgiu no coração dele, né? Deus deu a emoção no coração dele quando ele estava em um retiro para homens. E aí ele, olhando para aquele monte de homem, na situação que estava sendo conduzido ao retiro, Deus foi dando a emoção e ele falou: Padre Jonas, padre, esse homem deu uma música. Aí o Padre Jonas falou: então canta. Aí ele, mas assim, padre, não está pronto. Foi agora, ele: pode cantar, meu filho, canta. E aí ele começou a cantar. E quando ele cantou a música, que ele olhou de volta, ele viu aquele monte de homens chorando, tudo rendido ao Espírito Santo, ao agir de Deus que estava se dando naquele momento. E quando eu digo aqui aquele monte de homens chorando, veja bem, tanto no tempo de Jesus quanto nos dias atuais, a gente vive numa sociedade onde o homem tem que ser forte, tem que ser aquele autoritário, tem que ser aquele que manda. Existe uma diferença muito grande entre macho e homem. E o que eu quero dizer com isso? O sentido macho na questão de gênero, na questão biológica, ela não quer dizer exatamente sobre uma conduta de vida, ela não traz exatamente sobre o caráter. E homem no seu sentido geral, e aqui eu digo homem com H maiúsculo, que eu quero dizer homem no sentido que a palavra nos traz de humanidade, independentemente de gênero feminino ou masculino, mas vou ser um pouquinho específica ao masculino. Homem completo, ele é no sentido de ter caráter, de ter zelo, de ter conduta, e isso não está ligado ao autoritarismo. Isso não está ligado a não chorar, como nos é pregado, né? Homem não chora. Não chora se não doer. Porque isso faz parte do seu caráter humano e não do seu caráter de gênero, o qual ele nasceu biológico. Então, a gente precisa compreender e buscar de São José exatamente esse espelho. Ele que foi declarado como patrono da Igreja Universal e que também foi constituído como chefe de família, ele precisa ser o modelo a ser olhado.
São José poderia ter denunciado Maria, São José podia ter feito valer o resgate de sua honra, de seu orgulho ferido, mas ele era um homem justo, temente a Deus. E para você, chefe de família, vou ser muito específica agora, para você, homem, chefe de família, muitas e muitas vezes a gente quer uma coisa, mas se não for esse o plano de Deus, até onde isso vai te levar? O que isso exatamente vai ser para sua família? Ser o chefe de família, ele traz muitas responsabilidades, assim como trouxe São José. E é preciso que, principalmente nos dias atuais, a gente vigie e ore muito. Porque homem é aquele que faz, acontece, né? Mas e a graça da família que Deus te deu? O que exatamente você tem feito com ela? Sobre a luz de quem você a tem conduzido? Sobre a luz do mundo ou sobre a luz do Espírito Santo? Às vezes é preciso fazer renúncias sobre aquilo que é ofertado e sobre aquilo que também é o meu desejo para que se cumpra o querer de nosso Senhor. E aqueles que são movidos pelo Senhor, eles não ferem o outro, eles não puxam o tapete do outro, eles honram a sua família, assim como São José honrou. Então, nas muitas dificuldades que você tem vivido, nas muitas dificuldades que você tem enfrentado, para você, pai de família, que de repente está numa situação difícil, que não tem conseguido prover o sustento da sua casa, peça a intercessão de São José. Quando a gente fala que a igreja ela o venera com honra especial, não é que você vai pedir um milagre e São José vai fazer, porque São José não faz milagre. São José é um homem que viveu buscando ser justo, um homem temente ao Senhor, um homem que viveu na amizade com o Senhor e que partiu na amizade com o Senhor. E por isso ele apresenta ao Senhor as nossas causas, para que o Senhor Deus, segundo o seu querer, faça se cumprir o melhor em nossas vidas. Porque sempre que a gente apresenta, o Senhor faz não exatamente aquilo que a gente pede, mas Ele faz aquilo que a gente precisa e faz sempre o melhor e muito melhor do que a gente poderia sonhar. Então é isso que São José vai fazer enquanto intercessor. Então, se você está numa situação difícil, que não está conseguindo prover a sua família, ore, peça ao Senhor Deus, peça a intercessão de São José para que o Senhor Deus faça aquilo que for melhor e que Ele lhe dê forças para poder viver dia após dia na presença dEle. Para você, homem de família, que está pensando em abandonar sua casa, que está pensando em abandonar sua família por aquilo que o mundo oferece, repensa direito o que você está fazendo. Repensa exatamente a quem você quer seguir. Repensa exatamente o que é importante para você. Separa o que é joia realmente daquilo que é bijuteria. E peça a intercessão de São José, para que você possa ser dedicado, fiel ao Senhor e zeloso pela sua família, assim como São José foi, protegendo a Virgem Maria e o menino, zelando pela Virgem Maria e pelo menino, protegendo ele das mãos de Herodes, obedecendo o que o anjo havia colocado. E sempre que estavam em perigo, São José ouvia a voz de Deus por meio do mensageiro, do anjo que era enviado, e ele fazia o que Deus lhe mandava fazer. A gente vive tempos em que cada dia a gente vê reportagens e notícias muito trágicas de pessoas que deveriam cuidar e são, na verdade, aquelas que causam males. Então, que a gente possa colocar sob a intercessão de São José todos os chefes de família. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar, para que ele seja conduzido segundo o querer de Deus. Então, no dia de hoje, te faço o convite aí lá no YouTube, é só você digitar Simples José, que é a música do Eugênio Jorge, e ouça bem e faça dessa música a sua oração e entenda o chamado que Deus tem para a sua vida, a missão que Deus deu para a sua vida. Né, desse bem precioso, desse papel de provedor, não aquele que manda e desmanda por ser autoritário, mas de provedor porque ele zela, porque ele cuida, porque ele renuncia aos prazeres, aquilo que o mundo oferece, às vezes a si mesmo, para poder cuidar da sua família. Então, no dia de hoje, que nós possamos pedir a intercessão. São José, intercedei por nós.